Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a 2026. O ano já começou e promete ser histórico para o setor de alimentação. Teremos um calendário recheado de feriados prolongados e a grande oportunidade de uma Copa do Mundo para impulsionar o seu faturamento. Mas aproveitar essa maratona de eventos exige estratégia. E é para te ensinar a transformar cada data desse ano em dinheiro em caixa, a gastróloga, empreendedora e mentora de confeitarias Carolina Coscarelli, criadora da confeitaria Showcake e do canal Cresça na Confeitaria no YouTube. A Carol desenvolveu uma estratégia em 4 passos para montar campanhas de marketing sazonais e vai dividir esse passo a passo conosco. Seja bem-vinda, Carolina. É um prazer te receber no primeiro episódio de 2026 do Negócio em Dia. Ei, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar esses 4 passos. Eu aprendi e desenvolvi eles na prática. Eu tenho confeitaria há mais de 10 anos e eu sempre vendi muito nas datas comemorativas, nessas datas sazonais. E aí um dia eu decidi colocar no papel tudo que eu fazia para conseguir transformar essas vendas tão boas e entender por que eu vendia tão bem e algumas pessoas não. Algumas alunas vinham falar comigo que não conseguiam vender bem e eu não conseguia entender. E aí foi quando eu criei esse passo a passo para conseguir vender super bem nas datas comemorativas. Agora no Natal, várias pessoas aplicaram e eu fiquei muito feliz com o resultado e vai ser muito legal compartilhar aqui com vocês. E para completar a nossa conversa, estamos lançando o calendário de datas comemorativas 2026 da Academia Açaí. Um material gratuito para baixar e usar no planejamento o ano todo. O link está aqui na descrição desse episódio. Agora pegue um café e vem com a gente, porque o planejamento do seu melhor ano começa agora. Carol, 2026 promete ser um ano intenso para o setor de alimentação. Na sua visão de empreendedora e mentora de confeitarias, o que o pessoal já deve fazer bem agora, no início de janeiro, para não ser atropelado pelas datas comerciais, mas sim tomar cada uma delas como uma oportunidade de boas vendas? Nossa, ótima pergunta. Você estava falando que vocês vão disponibilizar um calendário de datas comemorativas, né, de 2026. Eu acho que o primeiro passo é abrir esse calendário e listar quais dessas datas são interessantes para sua área. Por exemplo, na confeitaria, a gente tem muita data que conversa com o que a gente trabalha, né? Então, separar Páscoa, Natal, Dia dos Namorados, Carnaval, e aí tem outras datas que às vezes a gente não presta muita atenção, mas que são muito importantes para a gente vender também, que a gente consegue ter um pico de vendas. Por exemplo, o dia do chocolate, o dia do café, o dia do sorvete. São datas que dão para a gente fazer algumas ações para conseguir vender mais. Esse ano, por exemplo, vai ter Copa do Mundo, então já pensar em alguma coisa voltada para a Copa do Mundo. A gente está falando também de um ano com muitos feriados, então criar alguma forma para você conseguir vender mais nesses feriados. Um feriado que é pouco explorado na confeitaria, mas que eu vendo muito é o Carnaval. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um carnaval bem famoso, então vem muita gente para cá e o trânsito fica caótico, a cidade fica praticamente parada, mas a gente conseguiu transformar isso numa oportunidade, faz um delivery que vende muito. Então é listar essas datas, analisar cada uma delas e ver como que você pode explorar e aí já começar a organização para cada uma. Perfeito. E antes do planejamento de uma data comemorativa, você ensina a importância de um pré-planejamento, que seria a primeira fase de uma campanha de marketing. O que essa data deve contemplar e com quanto tempo de antecedência você indica começar a pensar em uma campanha? Bom, o pré-planejamento é quando a gente dá um passo para trás antes de começar a enlouquecer com as campanhas. Normalmente as pessoas saem montando cardápio, comprando embalagem, já postando no Instagram, sem pensar e sem se planejar. Então, essa fase do pré-planejamento é quando a gente dá um passinho para trás. Eu gosto de fazer ela 2 meses antes, para dar tempo da gente conseguir comprar embalagem personalizada ou alguma coisa que venha de fora para chegar e a gente ter tempo. Então, quando a gente está falando de uma campanha grande, como Natal e Páscoa, a gente precisa de um tempo maior para se planejar, né? Para a gente conseguir fazer fotos e tudo. Então, essa parte do pré-planejamento é quando a gente dá um passo para trás e vê a importância das coisas. Então, a gente faz uma análise do nosso ano anterior, dessa data comemorativa. A gente cria um banco de ideias, que é onde a gente vai anotar tudo. Eu gosto muito de fazer isso com papel e caneta, que eu sinto que as ideias vão fluindo. Onde a gente vai anotar todas as ideias que a gente teve para essa data. A gente também anota tudo que a gente está pensando, além das ideias de produtos, como embalagens, as datas que a gente queria fazer os lançamentos. E aí, depois que a gente cria esse banco de ideias, a gente vai para a criação mesmo do cardápio, a gente vai filtrar esse banco de ideias e transformar ele
num cardápio mesmo, num primeiro cardápio. A gente vai refinar isso ainda, com certeza, né? A gente também vai criar um mood board, a gente vai pegar as fotos, as referências e juntar tudo ali para a gente ter um banco de ideias visual. E a gente vai definir objetivos e metas. Eu gosto muito de definir objetivos e metas, porque a gente sabe para onde a gente quer ir. Quando a gente não tem objetivo e não tem meta, a gente só vende, a gente só cria sem objetivo nenhum. Então, quando a gente define esses objetivos e metas, a gente já tem clareza de onde a gente quer chegar com essa campanha. E a gente também vai definir qual que é o nosso público-alvo. Por exemplo, igual eu estava falando, na Páscoa, meu público-alvo são os meus clientes, mas no Carnaval são os turistas. Então, é definir ali naquela campanha para quem que a gente quer atingir com os nossos produtos. E aí a gente vai definindo isso tudo, parece pouco, né? Mas assim, você vai gastar umas 2 semanas só tendo ideias e definindo esse banco de ideias. E é muito legal também que às vezes você nem está sentada tendo ideias para o seu banco de ideias e vem uma ideia genial, e aí você vai correndo, pegar o seu caderninho e anotar, porque é justamente isso que a gente quer, ideias boas para a gente fazer uma coisa diferenciada. Agora, falando do planejamento em si, quais são as etapas de um bom planejamento, Carol? Bom, a parte que eu chamo de fase 2, que é o planejamento na prática, é onde a gente começa a fazer realmente tudo na prática, né? É exatamente esse o nome dele. É quando a gente começa a fazer um planejamento de estoque. A gente já tem um cardápio definido, né? Aí a gente já sabe o que a gente vai vender, a gente tem que definir qual vai ser o estoque de insumos que a gente tem para esse item. Então, se a gente faz chocotone, quanto de chocolate a gente tem que comprar, para o ovo de Páscoa, se a gente vai fazer alguma coisa diferente, quanto daquilo a gente tem que ter em estoque para não faltar produto. A gente vai definir as datas importantes. Então, eu sempre gosto de anotar data que eu tenho que deixar o cardápio pronto, data que eu tenho que fazer a precificação dos itens, data máxima que eu tenho que fazer as fotos, a data que eu vou lançar o cardápio, a data que eu vou começar a vender, o último dia que eu vou receber pedidos. Eu gosto de já definir todas essas datas nessa etapa, porque a gente não se perde na hora de criar tudo. Além disso, a gente vai nessa fase aí do pré-planejamento, que aí já é mais ou menos 1 mês antes. A gente vai fazer as definições comerciais, que é, por exemplo, criar campanha de marketing, definir se a gente vai fazer lançamento através de grupo VIP, se vai fazer lançamento só no Instagram, se vai fazer lançamento em loja. Vai definir também como que o cliente vai fazer o pedido, se ele vai fazer o pedido por WhatsApp, se ele vai fazer pedido por ligação, presencial, formulário, se vai ter um site, se a gente vai fazer uma pré-venda para captar clientes que estão mais quentes com algum brinde, qual vai ser a política de cancelamento, isso já é bom definir também, porque chega mais perto, você pega um monte de encomenda, não recebeu o pagamento, tem um monte de gente querendo cancelar, como que você vai agir? Até qual data você vai aceitar encomendas e qual data você vai iniciar as encomendas. Então, definir todas as datas possíveis nessa fase é muito importante também. Por isso que eu falo que é o planejamento na prática, que é quando a gente vai realmente fazer a compra dos produtos, quando a gente vai fazer a sessão de fotos e quando a gente vai fazer o lançamento do nosso cardápio. O terceiro passo é o que você chama de mão na massa e envolve a produção e as vendas durante o período. Quais são as suas estratégias de venda favoritas para essas datas comemorativas? Essa fase é a minha fase favorita, porque é quando a gente realmente começa a viver aquela data, né? Então, nessa fase é onde a gente já vai estar com tudo comprado e vai começar a vender, quando a gente vai fazer o lançamento. E aí, na fase da mão na massa, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o mais importante, que vai ser a pré-venda, que é a melhor estratégia de venda para vender a confeitaria, pelo menos para mim, é a fase da pré-venda. Então, eu vou passar um pouquinho aqui como que eu fiz. Mas hoje a gente começa a criar uma antecipação dentro das redes sociais, chamando as pessoas para receberem o cardápio em primeira mão em um grupo VIP. Esse grupo VIP vai ser um grupo que você só vai mandar poucas mensagens, mas que você vai recebendo seus clientes mais aquecidos, né? Que são aqueles que querem realmente comprar de você naquela data. E aí, quando chegar você definir uma data de divulgação. 3 dias antes, você vai divulgar o seu cardápio exclusivamente para esse grupo. E quem estiver nesse grupo vai ter uma condição especial de compra. Então, normalmente você pode oferecer algum desconto ou dar um brinde, frete grátis. Em 2025, a nossa pré-venda, a gente fez no grupo VIP. E aí a gente deu para a primeira pessoa que comprasse frete grátis e desconto. Para a segunda, também frete grátis e desconto, mas a primeira ganhou o brinde. E aí depois a gente ficou só com frete grátis e algum desconto. Por que a gente fez isso? Porque a gente criou um senso de urgência.
quanto antes a pessoa comprasse, mais coisas ela iria ganhar. Então, o grupo VIP é muito importante para divulgar para as pessoas que estão mais aquecidas ali, para o seu público, que já gera uma receita muito antes do seu Natal, né? E ali, mesmo que você não venda para todo mundo que está nesse grupo, todo mundo que entrou ali é um cliente em potencial. Então, quando você vai divulgar o seu cardápio depois e ir vendendo, fazendo as campanhas de venda dentro do WhatsApp, você pode ir chamando essas pessoas e reaquecendo esse público para tentar vender, mesmo que após venda. Então, é uma fase que eu gosto muito, que quando a gente realmente vê o resultado de tudo aquilo que a gente planejou. E ainda pensando nessa etapa, como organizar a produção de uma grande campanha sem se sobrecarregar demais? Eu acho que o principal aqui é a organização. Então, a gente já tem um passo a passo de planejamento. E o que eu gosto de fazer hoje na minha confeitaria, que é uma coisa que eu trabalho muito, a gente trabalha com congelamento. Então, 2 meses antes, a gente já começa a produção também dos itens que a gente definiu. Então, assim que a gente fecha a definição do cardápio, a gente já começa a produção dos itens que são congeláveis. Então, por exemplo, esse ano a gente optou muito pelas sobremesas na embalagem de acrílico. Por quê? Porque elas são muito mais fáceis de congelar e de produzir em escala. Então, a gente gosta muito de colocar produtos que são congeláveis e já ir congelando com antecedência. Outra coisa que, para não sobrecarregar, é na hora de fazer a definição do seu cardápio, pensar em produtos que conversem com o que você já produz. Então, se você já faz um bolo no pote de tal sabor, você pode fazer uma sobremesa neste mesmo sabor, que ali você já vai estar produzindo o bolo, o recheio, a cobertura, e você só vai produzir em maior quantidade para fazer ali a sua sobremesa. Então, acho que essas são as 2 principais dicas. Eu sou completamente apaixonada pelo congelamento. Eu falo que quem congela que cresce. Então, o congelamento para mim é o maior aliado nessas datas comemorativas. Depois que uma campanha termina, eu imagino que vem aquele alívio, né, quando deu tudo certo. Mas ainda tem uma etapa pela frente, o pós-campanha e análise de resultados. Como que o empreendedor pode trabalhar essa parte, Carol? Essa etapa dá muita preguiça de fazer, porque normalmente quando chega a hora de fazer isso, você está muito cansado depois de uma campanha muito lucrativa e cansativa, né? Mas ela é muito importante para a sua campanha do ano que vem e para o seu planejamento do ano seguinte, porque é com ela que você vai planejar, basear o seu planejamento todo do ano que vem. E é com ela que você vai ver o que você pode melhorar, o que você acertou e o que você errou. Então, nessa fase pós-campanha, é quando a gente analisa as metas e os resultados. A gente vai pegar tudo que a gente definiu ali no pré-planejamento, que são as metas e objetivos, e vai bater com o que a gente conquistou, para a gente olhar ali se realmente foi lucrativo e foi o que a gente queria. Então, é muito importante você olhar o faturamento que você teve com os produtos daquela campanha. É importante você anotar tudo que você errou. Por exemplo, eu errei muito um ano em colocar lacinho em produto pequenininho, que a gente ficava 50 horas fazendo um lacinho e não embalava 10. Então, eu anotei isso para o ano seguinte, eu não fazer produtos com lacinho, trocar a embalagem. Então, tudo aquilo que você viu como um erro e foi alguma coisa que te trouxe algum malefício, você anota. E o que você viu como acerto também. Fazer a campanha de pré-venda foi muito bom. Vender, oferecer para empresas foi muito bom. Tudo que você errou e acertou, é importante você documentar, para quando você for abrir o planejamento da campanha do próximo ano, você já ter tudo ali como um mapa para fazer uma campanha ainda melhor. E agora que você já falou o passo a passo de como montar uma campanha de marketing sazonal, eu gostaria de ouvir de você quais são as datas mais importantes do ano para o seu negócio. Eu falo isso porque muitas vezes os pequenos negócios têm dificuldade em organizar seu calendário de promoções. Então, quais são os critérios que você recomenda para definir quais datas realmente valem o investimento e quais podem ser deixadas de lado? Datas que eu acho que conversam muito, as principais que a gente tem. Páscoa, Natal e Dia dos Namorados. São as 3 maiores datas para o mundo da confeitaria. Mas a gente também tem que analisar essas pequenas datas que são datas presenteáveis. Por exemplo, eu comecei a explorar o Dia das Mães recentemente. Não era uma data que eu fazia campanha, só que o Dia das Mães é uma data que vende muito, tanto sobremesa quanto presente. Então, aí você precisa fazer um cardápio que vire presente, um cardápio presenteável, diferente do Natal. Outra data que é muito, muito pouco explorada é o Dia dos Pais e Dia dos Avós. Dia dos Avós, gente, é uma data muito querida, porque as pessoas são muito gratas por ainda terem os avós, né? Então, dá para você criar uma campanha com uma memória afetiva muito linda e transformar os seus produtos em presente para levar uma cesta de café da manhã para os avós.
Datas que eu gosto muito. Dia do chocolate, dia do café, dia do sorvete. São datas que você pode fazer promoções nas suas lojas para ter um pico maior de faturamento. Dia do beijo para mandar para o namorado. Dia das mulheres é uma data que vende muito no delivery, porque Dia da Mulher não é uma data que as pessoas compram um presente muito grande. Então, colocar um presente no delivery faz toda a diferença para quem quer só surpreender a mulher naquele dia. Dia da Mulher normalmente é o dia que a gente mais vende no ano no nosso delivery. E é uma coisa que eu não sabia e que aconteceu pela primeira vez e agora a gente explora muito bem. A gente tem cartãozinho de graça para quem pede no Dia da Mulher. Coloca lá a opção de sacola para presente, para o cliente comprar a sacola para presente. Então, o Dia da Mulher é uma data muito pouco explorada, mas que faz muito sentido para quem trabalha com itens assim de confeitaria e pequenos itens presenteáveis. Analisar, pegar esse cardápio e olhar todas as datas que conversem com o que você venda, para você já ir fazendo um pré-planejamento. O carnaval mesmo é uma data que todo mundo acha que não vende nada, mas o meu delivery bomba e de várias pessoas que eu conheço também. Então, pegar o calendário e procurar nome por nome dessas datas que conversem com o que você vende, vão fazer toda a diferença. E além das datas principais, tem alguma que é pouco explorada e que você acha que deveria entrar mais no radar assim dos empreendedores? Eu acho que o Dia da Mulher. O Dia da Mulher é uma data que ninguém faz nenhuma campanha, mas no delivery ele vende muito, porque os homens querem muito presentear as mulheres da vida dele. E normalmente o Dia da Mulher ninguém presenteia só uma mulher. Normalmente vai apresentar mãe, esposa, filha. E as empresas também, elas gostam de dar lembranças nesse dia. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez, às vezes, encomenda de mais de 500 para uma empresa presentear as mulheres que trabalham lá. Então, é uma data que dá para você explorar, tanto no delivery, quanto no B2B e também nas vendas físicas. E que aula espetacular para começar 2026, né, gente? Ficou claro que a antecipação não é só um detalhe, é a melhor amiga do seu lucro. Então, não deixe essa inspiração esfriar. O link para baixar gratuitamente o calendário de datas comemorativas 2026 da Academia Açaí está aqui na descrição. Garanta o seu agora mesmo e comece a aplicar o que aprendemos hoje. Carol, muito obrigado por compartilhar tantas ideias valiosas com a gente. Por favor, deixa aqui os seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho de perto em 2026. Obrigado, viu? Muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Eu adoro falar sobre organização na confeitaria, como que a gente pode ganhar mais dinheiro. Então, foi um prazer falar aqui com você sobre isso. Para quem quiser me conhecer melhor, pode me seguir nas redes sociais. Meu perfil é @carolinacoscarelli em todas as redes. Obrigado, Carol, e um feliz 2026 para você e para todos os ouvintes. E assim chegamos ao fim deste episódio que tem o patrocínio de Nestlé. Eu sou Elias Freitas, sou jornalista e te espero no próximo encontro para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal, academiaçaí.com.br e nas redes sociais. No Instagram, Academia Açaí Oficial e no Facebook, Academia Açaí. Até a próxima, gente!